Olha o mundo vão, fez desilusão, tenta em cada olhar, esperança encontrar, neste mundo vão, o que esperas tu encontrar? Nele há perdão, nele há salvação, vida quer te dar, horizonte encontrar, neste mundo vão, podes a Jesus encontrar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Você que está aí me acompanhando agora pelo Facebook, na página da nossa igreja, nós vamos iniciar neste momento o nosso culto de ensino, né? Depois de ouvir essa belíssima música, Mundo Vão, do grupo Logos, este grupo que é um dos grupos mais conhecidos do Brasil, com canções lindas e cheias da graça de Deus, trazendo essa mensagem belíssima. E agora eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro que nós estamos estudando, né? A Epístola de Tiago, capítulo 4. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós já avançamos agora para o capítulo 4, pois o tema, né, deste capítulo aqui, o início do capítulo, é exatamente esse, né? A respeito deste mundo vão, as tentações deste mundo vão, que tem realmente iludido pessoas, tem levado pessoas a se afastarem do caminho, exatamente por darem ouvidos ou serem tentadas a amarem este mundo. E infelizmente, exatamente por causa deste amor ao mundo, as coisas do mundo acabam se afastando da verdade de Deus. Então, esse é um assunto muito sério, muito importante, que Tiago nos traz. Então, eu te convido, abra a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 4. A palavra do Senhor nos diz assim, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, quero te louvar e engrandecer teu santo nome, Pai. Nessa noite, quero também, ó Pai, te agradecer pelas misericórdias do Senhor que não tem fim. Ela se renova a cada manhã, isso é uma causa de não sermos consumidos. Ah, como nós somos carentes e necessitados das tuas misericórdias, da tua graça. Tua palavra que nos diz que o Senhor dá graça àqueles que se humilham à tua presença, àqueles que realmente são humildes. Que o Senhor continue a agraciar-nos. Faz-nos, ó Deus, cada vez mais depender de Ti, conhecer a Tua vontade, a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, por meio da palavra do Senhor, que é tão maravilhosa e é tão importante para as nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos o nome e pedimos que fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como a gente tem falado, a epístola de Tiago é uma epístola muito prática. Interessante como que Tiago, ele nos traz instruções para o dia a dia. Ele escreveu esta carta, como nós já falamos no início do estudo, que foi para os cristãos judeus das 12 tribos espalhados por várias partes, né, da dispersão, como ele diz. Esses cristãos enfrentavam provas, dificuldades, provações, tentações, por isso o primeiro capítulo é cheio de referências a provas, tentações, etc. Tiago também fala a respeito da fé, como é que deve ser a fé do cristão, uma fé viva, uma fé que realmente é prática, que não deve ser uma fé apenas teórica. Na semana passada nós falamos a respeito do falar, né? Da semana passada e atrasada da língua e também da sabedoria que vem de Deus, que é a sabedoria do alto. E hoje nós chegamos a um outro ponto, né? Nós chegamos à questão das lutas internas e externas do cristão. Exatamente, lutas internas e externas, como é isso, pastor? Bom, veja como que Tiago começa o capítulo 4, fazendo uma pergunta. Interessante que as perguntas que ele faz aqui são perguntas, obviamente, retóricas, né? Ele faz perguntas, assim como Paulo fazia, ele também faz perguntas retóricas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Interessante isso. Guerras e contendas. Felizmente, nós vivemos em um mundo onde há conflitos de todos os lados. É tão complicado a vida humana, como diz alguns especialistas e alguns homens estudiosos, que mesmo quando há guerra, ou seja, aliás, quando não há guerra, ou seja, quando há ausência de guerra, quando há uma certa paz entre as nações, ou pelo menos naquela nação onde você reside, vamos pensar no Brasil. Nós não temos guerra, nós não estamos guerreando com os Estados Unidos, com a China, ou mesmo nossos vizinhos Paraguai, Uruguai, Argentina. Mas mesmo assim, existem muitos tipos de guerras, não é? Muitos conflitos. Conflitos dentro de casa, conflitos na vizinhança, conflitos na cidade, conflitos no estado, conflitos no país inteiro,
Conflitos nas redes sociais, a gente estava falando há pouco tempo atrás também, há 2 semanas, quando nós falamos sobre a língua, e falamos que além da língua, né, hoje um outro problema não é apenas a língua, mas também os dedos que teclam. Nós temos testemunhado como que tem sido belicoso, ou belicosa a internet, né? Belicosa vem da guerra, ou seja, a internet se tornou um palco de guerra para muitas. Pessoas começam a conversar e discutir certos assuntos e começam a agredir-se umas aos outros. Nós também vemos como as pessoas, e nós mesmos muitas vezes nos envolvemos em atritos por coisas pequenas. Mas de onde se originam esses conflitos? É interessante falarmos sobre isso. De onde se originam os conflitos? Ele pergunta, de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão, e aí ele já responde, senão de prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, por que existem tantos conflitos e guerras? Por que vocês se envolvem com tantos atritos? Porque há muitas vezes desejos e anseios mal resolvidos ou não conquistados, e às vezes esses desejos e prazeres levam à guerra. Interessante que isso não era apenas na palavra do Senhor. A palavra de Deus vai mostrar isso claramente, que pessoas que têm um desejo muito forte de conseguir alguma coisa, quando nós queremos conseguir algo, muitas vezes nós até entramos em atritos uns com os outros. Paulo, por exemplo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Na verdade, vou citar o texto completo, que eu gostaria de citar não somente o versículo 10, esse é o versículo 10 da primeira carta a Timóteo, versículo 10, mas eu vou citar também o versículo 9, que diz assim, versículo 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A palavra de Paulo é muito forte. E ele concorda nesse sentido com Tiago, né? E é importante falarmos sobre isso, porque lembra que nós falamos quando começamos a estudar Tiago que muitas pessoas diziam que Tiago e Paulo não concordavam em sua teologia. E nós já mostramos que existe muita coincidência, não somente coincidência, na verdade, muita harmonia, porque na verdade são servos de Deus, cada um combatendo, né, uma heresia diferente ou combatendo um problema diferente acerca da teologia. Um combatendo o legalismo, outro combatendo o antinomismo, que é o caso de Tiago. Mas ambos têm essa visão de que esse desejo desenfreado pelo poder, pelo dinheiro, pelos prazeres, acaba levando a conflitos, a guerras e atritos. Isso é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque, sabe, nós vivemos em um mundo cheio de divisões. Vamos pensar um exemplo. Eu estava conversando essa semana com algumas pessoas falando sobre a igreja, né, a nossa igreja. E ele falou, a igreja presbiteriana é a primeira igreja que chegou no Brasil. Ele estava falando comigo, né? Eu falei, bom, é uma das primeiras, não foi a primeira. Inclusive ontem, né, 12 de agosto, completou exatamente 161 anos da chegada do missionário Ashwell Green Simonton ao Brasil. E aí este é um marco da igreja presbiteriana. Aqui já havia missionários da igreja congregacional, mas vamos pensar, né? Havia poucos missionários aqui de outras denominações, já havia alguns que trabalhavam com a igreja luterana, né, com a igreja anglicana, mas com pessoas estrangeiras. E aí foram formando, mas interessante, depois foram chegando outras igrejas. Hoje, se nós formos olhar para o Brasil, quantas e quantas denominações existem? Milhares de denominações. Por que houve tanta divisão, né, de tão poucas igrejas que existiam, talvez algumas poucas no final do século XIX, início do século XX, e aí agora nós estamos aí no início do século XXI ainda, e nós temos aí milhares de denominações. Algumas pessoas falam assim, não, as divisões acontecem por discordância teológica. Um pensa de uma forma, outro pensa outra. Não, porque teve isso, porque não. Pense bem. As divisões, elas acontecem por uma razão.
principal. Ela é a razão principal que existe. As demais são apenas, vamos dizer, alguns tipos de desculpas ou algumas argumentações que as pessoas colocam apenas para disfarçar, mas a razão principal para as divisões é uma só. É o orgulho e o desejo pelo poder. Todas as divisões, elas têm como ponto principal exatamente isso. Divisão se dá pelo poder. Eu estava conversando um dia desse com os irmãos falando. Pessoa que acaba saindo de uma igreja, querendo começar uma nova, não está realmente com boas intenções, ele está querendo o poder para a sua própria mão. Ele quer realmente fazer com que o poder esteja em suas mãos. Ele não está disposto a submeter a ninguém. Aliás, quando a gente vai lá em Filipenses, por exemplo, quando Paulo fala sobre a unidade, o capítulo 2 fala exatamente sobre a unidade. Ele fala, não tenhais vós, né, o que é propriamente seu, sejais unidos de alma. E ele vai falar sobre unidade. O que ele diz sobre a unidade? Que a unidade, ela só vem ou só pode acontecer se houver humildade. Por isso que ele vai usar o exemplo de Jesus. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas, quando o ser humano não está disposto a se humilhar, ele acaba, então, dividindo, sendo arrogante. E o orgulho é que causa conflitos, atritos e acaba causando divisão. Interessante, há uma frase de George Orwell que diz assim, a melhor forma de acabar com a guerra é perdê-la. É interessante essa frase de George Orwell, mas na realidade, a melhor forma de acabar com a guerra é perdê-la. Por quê? Ao perder uma guerra, ou seja, abrir mão dos seus direitos, abrir mão de muitas outras coisas, você acaba com a guerra. É como aqueles conflitos que às vezes existem entre duas pessoas, entre irmãos, ou entre marido e mulher, entre amigos, sócios, e aí fica aquela disputa, um querendo saber, um querendo dar sua opinião, um querendo realmente vencer o outro. Quando um abre mão e diz, tá bom, eu concordo com você, me perdoe e tudo, pronto, ali acaba o conflito, ou seja, quando alguém abre mão. Não é assim. Mas quando realmente nós estamos buscando os nossos prazeres, aí o que acontece? Guerras, atritos. E isso não é apenas a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz isso mesmo, mas, por exemplo, até mesmo no mundo romano, né, entre os pagãos, um grande orador chamado Cícero, ele dizia o seguinte, são os desejos insaciáveis os que transtornam não só os indivíduos, mas também as famílias inteiras e até fazem cair o Estado. Dos desejos surgem o ódio, os cismas, as discórdias, as rebeliões e as guerras. Uma frase de Cícero, né? Talvez muito parecida com o que aqui a palavra do Senhor nos ensina, exatamente dos desejos humanos, desejo de poder, desejo de conseguir as coisas. Olha o que Tiago diz no versículo 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Olha que terrível. Ele está falando uma realidade. Muitas vezes a cobiça ela é tão terrível, a cobiça é um dos problemas mais sérios da humanidade. É tão interessante que alguém até apontou, você já reparou que os 10 mandamentos, como é que ele termina? Qual que é o último mandamento? Não cobiçais. Não cobiçais a mulher do próximo, nem o burro do seu próximo, a fazenda do seu próximo, nada do seu próximo. Então, quer dizer, é algo tão importante que ficou lá no final para falar, olha, a cobiça é um dos grandes pecados da humanidade. O ser humano caído. Tiago está chamando atenção para aqueles que talvez ainda precisam atentar para isso. A natureza humana leva o ser humano a cobiçar. Veja quantas pessoas não guerreiam, quantas pessoas para vencer ele não passa por cima. Você já viu? Nós temos exemplos demais na história. Por exemplo, na história recente do Brasil, eu vou citar apenas alguns casos aqui. Famosa história daquela moça, Susana van Richthofen, que junto com os irmãos Cravinhos, dos quais um era seu namorado, eles mataram os próprios pais dela, da Susana. Né? Um caso que chocou o Brasil. Mas ela não é um caso único, existem outros casos também. E por causa de quê? Poder, dinheiro, herança. Sabe, geralmente quando a polícia vai tratar de um certo assassinato em algum lugar, os investigadores, se tem poder, se tem dinheiro que envolve herança, primeiro os suspeitos principais são quem? Os herdeiros. Porque infelizmente acontece.
Ah, isso não é tão raro, não, é muito comum. Às vezes é porque não chega, né, na mídia. Mas algum tempo atrás também eu lembro de uma história de um homem que ele era, né, deficiente, e ele ganhou dinheiro numa loteria e também ficou milionário, acabou se envolvendo com uma pessoa que se aproximou dele, né, apaixonado por ele agora, né? Antes não era apaixonado, mas depois que ganhou na loteria apaixonou-se. Depois que aconteceu, ele morreu, foi descobrir, era ela que se envolveu tal com alguém e o matou por causa de quê? Do poder. Isso acontece demais, né? Às vezes não chega a esse extremo de matar uma pessoa, mas muitas vezes acontece. Mas muitas vezes a cobiça, o desejo de ter não chega a matar, mas chega a destruir algumas pessoas. Por exemplo, pessoas que destroem o outro, como eu já falei há pouco tempo atrás, destroem a sua reputação na internet, destroem a sua reputação no meio social, destroem a sua reputação política, ou empresarial, ou moral, para o quê? Para tentar obter, talvez, o poder. Quantas pessoas não causam armadilhas para poder, né, vencer o outro? Existem alguns mercados, por exemplo, de vendedores, de executivos, que existem pessoas assim que fazem de tudo para ser o maior. Vender, eles fazem de tudo e às vezes vendem, enganam e mentem, e é isso que ele está falando, né? Isso aqui não é uma coisa que está acontecendo agora, que acontece agora, não. Veja que isso já acontecia, isso sempre aconteceu na história humana. Aliás, os primeiros, né, dentre os primeiros filhos de Adão, um matou o outro. Né? A gente já conhece isso, né? Que terrível. E as pessoas já naquela época se matavam uns aos outros por causa da ganância, a natureza humana caída do pecado que leva a... Isso é tão terrível que aí o que acontece é que esses desejos acabam o quê? Sufocando a fé. Não foi isso que Jesus diz? E eu gostaria de citar, para ficar bem claro, né, aquilo que Jesus cita lá em Lucas, né? Tanto em Lucas como em Marcos. Nós temos essa passagem, acho que em Mateus também, Lucas e Marcos. E aí você vai ver em Lucas e Marcos, mas vamos para Lucas. Lucas 8,14. Ele está falando da parábola do semeador. Então, 14 é a explicação da parábola do semeador. 13, 14. Olha o que diz em Lucas 8,14, Jesus. Falando da semente. O semeador saiu a semear e jogou suas sementes, né? A semente caiu, né, onde que era terra dura, outra caiu onde havia pedras, outra caiu entre espinhos e outra caiu em terra boa. Você se lembra? Aí ele vai dar a explicação. Olha o que diz no versículo 14. Aqui caiu entre espinhos, olha a explicação de Jesus. Aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram o quê? O evangelho, né? Que o evangelho, a semente é o evangelho. Ouviram e no decorrer dos dias foram sufocadas com o quê? Com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, quantas e quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem o evangelho, talvez se entusiasmam, talvez até sentem um pouco de alegria na palavra, mas quando começa a vir as tentações, os prazeres do mundo, a riqueza, a ganância, acabam exatamente estas coisas, os cuidados deste mundo, as riquezas deste mundo, sufocando. E quantas pessoas não abandonam a fé, não têm uma vida de simplicidade? Por quê? Porque amam mais o mundo, amam mais as riquezas, amam mais o poder do que a palavra de Deus, do que a humildade de servir Jesus. Isso é tão terrível que acaba, inclusive, interferindo nas orações. Olha o que ele diz aí na sequência. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Pedis e não recebeis. Agora, por que não recebeis? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É interessante quando Jesus nos ensinou a orar, você se lembra da oração do Pai Nosso, que é modelo para todos os tipos de oração. Não é que nós devemos orar apenas o Pai Nosso, mas que é um modelo. O que diz lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, nós começamos a oração chamando Deus de Pai, exaltando a Deus. Venha, santificado seja o teu nome, seja feita a minha vontade. É isso? Não, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Será que nós oramos assim? Muitas vezes nós oramos assim, mas na verdade queremos que Deus faça a nossa vontade.
E é esse aqui que é o problema. Pedis mal. Por quê? Pedis para esbanjados em vossos prazeres. Nós temos orado realmente para que Deus faça a vontade dele ou temos orado para que Deus faça a nossa vontade? Nós estamos orando, venha o teu reino ou venha o meu reino? Muitas vezes nós somos como Tiago e João. Veja, Tiago e João, apóstolo do Senhor, mas eles desejaram. E a sua mãe interveio, né? E pediu a Jesus que eles estivessem ao lado direito de Deus, ou seja, queriam um lugar de honra. Não é isso que muitas vezes nós queremos? Receber honra, receber privilégios? Que Deus faça a nossa vontade? Por quê? Porque estamos pedindo mal para esbanjados em vossos prazeres. Infelizmente, quantos cristãos que às vezes só sabem pedir? E é interessante que a palavra do Senhor nos ensina o seguinte, lá em Provérbios, tem um provérbio que diz: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Olha os nomes delas, dá. Inclusive inspirou uma música de um grupo chamado Fruto Sagrado, né, que diz exatamente acerca da natureza humana, que diz assim é a natureza humana, quanto mais tem, mais quer. Sempre faminta e satisfeita, insaciável. Quer porque quer. O vazio incomoda a alma, nada satisfaz. A sanguessuga sempre quer mais. Poder, dinheiro, sexo. Ou seja, o ser humano tem esse defeito de muitas vezes querer cada vez mais. E às vezes ele ora não para que Deus faça a sua vontade. Então é isso que Tiago está chamando a atenção. Será que nós estamos orando para que faça a sua vontade de Deus ou para esbanjarmos? Quantas pessoas não têm orado e até inspirados pela pregação odierna que tem sido pregado por aí, né? Essa mensagem desse evangelho deturpado que tem sido pregado por aí, você ser rico, próspero, prosperidade, as pessoas não estão mais dispostas a sofrer, não estão mais dispostas a serem perseguidas por causa da justiça, como Jesus falou nas bem-aventuranças, mas elas querem o quê? Querem ter uma vida que possa realmente eles terem poder, dinheiro. Né? Os crentes brasileiros eles querem um governo que possa fazer toda a vontade, tudo que esteja realmente de acordo com o que eles esperam. Se a maioria dos crentes brasileiros, vou falar a verdade, a maioria dos nós evangélicos vivêssemos em países como Coreia do Norte, China, Índia, né, países do Oriente Médio, onde há uma perseguição terrível contra os cristãos, países que são muçulmanos, será que nós seríamos 31 milhões, né, parece que é isso, 31 milhões, é 31%, não, 31% de evangélicos? Eu pergunto, será que seríamos mesmo? Será que haveria tantos evangélicos assim, se nós viéssemos um lugar onde há tanta perseguição, onde há muitas lutas? Não, as pessoas elas querem uma vida fácil. Estamos vendo um momento que as pessoas querem facilidade, qualquer tipo de coisa que pode soar mais ou menos um certo tipo de dificuldade, já estão reclamando. Por quê? Porque estão acostumados aos prazeres, a buscar e esbanjar. Então, Tiago diz, olha, vocês pedis e pedis mal, não estão pedindo aquilo que realmente Deus. Lembra quando nós também falamos sobre quando Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus ensinou que quando nós pedimos, batemos e buscamos, não é qualquer coisa, não é aquilo que a gente quer para nós, para o esbanjar, mas é o Espírito Santo. Lá em Lucas diz, né? Vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará o Espírito Santo. Então, quando nós buscamos a Deus, será que nós estamos orando e buscando a vontade de Deus para as nossas vidas ou para esbanjar? Aí no versículo 4, Tiago, né, vamos dizer assim, falando a respeito da natureza humana, agora ele vai falar sobre um outro, né, dentro do mesmo assunto, mas agora ele vai falar de um outro problema, que é o mundanismo que invade os corações. Primeiro ele falou da própria natureza humana, esse desejo de esbanjar, o desejo de ter as coisas, o desejo de querer que realmente causa transtornos e guerras e conflitos. Mas agora ele vai falar a respeito do mundanismo. Olha o que diz no versículo 4. Infiéis, o termo ali, infiéis, é exatamente adúlteros. Inclusive algumas versões traz adúlteras e outras versões diz adúlteras e adúlteros. Mas a ideia é
adúlteros, infiéis, mas não no sentido do adúltero, do sentido realmente, como diz, tradicional. A infidelidade aqui é, na verdade, aquela infidelidade espiritual, não é o adúltero no sentido físico, né, ou social, mas é infidelidade espiritual. A ideia aqui que Tiago está trazendo é aquela mesma ideia que existia lá no Antigo Testamento, quando Deus dizia que a nação, se você for pegar, por exemplo, o capítulo 22 de Deuteronômio, que fala sobre isso, que a nação, né, de Israel adulterou, iria adulterar, iria se envolver com outros deuses. Quando se falava de adultério, era traição. O povo abandonara a Deus para viver e servir outros deuses. No caso, talvez as riquezas, talvez o poder, talvez o seu próprio ego. É exatamente isso. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Tiago vai mostrar aqui que Deus, ele de fato, ele tem ciúme. Na Bíblia, em várias partes da Bíblia, nós vamos ver Deus como sendo um Deus zeloso. E ele fala isso, Deus é zeloso. Deus, ele se preocupa realmente. Deus, ele com certeza, ele tem zelo. E é interessante isso, se nós, olha, interessante, voltando novamente aos 10 mandamentos. Veja aí, Êxodo, capítulo 20, o primeiro mandamento, que fala exatamente acerca de adorar a Deus como o único Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aí. Então falou Deus estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Esta é a lei. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, olha, a lei é essa, não terás outro Deus e nem adorarás esses deuses. Por quê? Aí ele vai dizer, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Esse Deus é um Deus zeloso. O que é a ideia de zelo aqui? É a ideia de ciúme, mas não o ciúme, né? Quando a gente fala de ciúme hoje, até mesmo por causa da palavra ciúme hoje, ela é muito ligada à questão da paixão. Claro que Deus é um Deus zeloso, mas não como esse ciúme doentio que muitas vezes a gente vê, né, no meio do povo, nas pessoas, ou a nós mesmos às vezes temos doença. É interessante falar sobre isso porque existe muito ciúme doentio, cheio de paixões humanas. Não é esse tipo de zelo. Esse zelo aqui é aquele cuidado. É aquele amor tão grande, aquele zelo que Deus tem pelo seu povo, assim, um amor tão grande pelo seu povo, que ele não admite ter outro tipo de concorrente. Agora, isso é paixão? Não, isso é amor. Deus nos ama de forma tão apegada, Ele nos ama, Ele nos considera seus, nós somos o povo seu. Ele, claro, que não abre mão de ser o único Deus de nossas vidas. Por isso a proibição de outros deuses, de outros ídolos. A quem? Por quê? Porque Ele é zeloso, Ele tem ciúmes, é isso que Ele vai dizer. Olha, e às vezes a gente pensa, mas por que a palavra de Deus fala assim, cuidado com a amizade do mundo, porque é inimigo de Deus? Uma visão tão negativa. A gente tem que tomar cuidado com a palavra mundo. Essa palavra mundo aqui, no geral, a palavra cosmos, no grego ali, mundo geralmente quando aparece, não se refere ao mundo criado por Deus. Não. Né? Até é interessante que William Barclay cita um homem muito religioso, que ele estava caminhando, passeando com outra pessoa, nesse homem que era muito religioso. Aí a outra pessoa disse, olha que flor linda, que flor mais linda. Aí ele disse, não, eu decidi que eu não vou considerar nada lindo deste mundo perverso e mundo pecador. Uma visão totalmente equivocada, né? Aquele homem estava, na verdade, vendo e olhando para o mundo de Deus, a criação, o universo, as estrelas, o mar, as florestas, os rios, tudo é beleza de Deus. Inclusive as pessoas, né, são imagens semelhantes de Deus, mesmo com seus defeitos. Mas não é esse mundo que Tiago está falando, mas ele está falando do mundo, no caso, do mundo perdido, do sistema, dos valores deste mundo. O mundo como sendo um lugar de depravação moral, um mundo como um mundo caído, um mundo cheio de erros humanos, de pecado. É este mundo que ele está falando, da amizade do mundo que é inimiga de Deus. E é interessante que, mais uma vez, você vai encontrar aqui a semelhança do apóstolo Paulo neste ensino. E aí a gente, né, ajuda até a entender o que Tiago quer falar. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai falar também dessa amizade
com o mundo. Ele vai falar o seguinte, veja aí, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8, Paulo diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, o cristão, ele tem que ser alguém, né? Ele tem que ter um compromisso com Deus. Ele não pode ser dividido. E é exatamente isso o que Tiago vai falar mais adiante, que ele vai falar sobre aquele que tem ânimo dobre, ou seja, que ele está dividido. É aquela ideia que Jesus falou, né? Ninguém pode servir a dois senhores, está dividido. O fato de você querer agradar o mundo, viver no mundo e querer agradar a Deus não vai dar certo, porque você não pode servir a dois senhores. Aquele que, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E algumas pessoas, bom, mas a Bíblia não diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de fato. Mas ali está falando das pessoas, como eu já expliquei. Não está falando dos valores deste mundo. Não está falando da corrupção deste mundo. Não está falando das filosofias, das ideologias deste mundo. Está falando deste mundo, né? Ali Deus amou o mundo, ou seja, amou as pessoas de tal maneira. Mas este mundo aqui que Tiago se refere são os valores deste mundo, são as ideologias deste mundo, são os prazeres deste mundo, ou seja, aquilo que realmente que nós chamamos de mundanismo. Mas mundanismo, ele é pior ainda, né, para aquelas pessoas, porque muitos estão completamente lá no mundo. Esses não têm nenhum relacionamento com Deus, mas eles estão lá. Isso não faz nenhuma diferença. O problema que de Tiago está falando é para aqueles que querem, né, servir a Deus, mas não querem deixar o mundo, não querem deixar os prazeres do mundo. Olha o que ele diz no 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura. Nós já falamos sobre isso, né? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Ou seja, Deus tem ciúmes e o Espírito Santo que habita em nós nos leva a entender isso. Por isso que aquele que é cristão verdadeiro, que tem o Espírito Santo, porque Jesus disse, aquele que ouve suas palavras, né, ele viria e moraria, ele enviaria o seu Espírito para habitar em nós. De fato, o Espírito Santo habita o cristão, ele de fato sente ciúmes. Ele percebe quando o nosso coração está dividido. Ele sabe que o nosso coração muitas vezes está sendo arrastado para o mundo, para os valores deste mundo terrível. Mas vamos prosseguir. Para viver, né, de forma que agrademos a Deus e só a Deus, e sejamos totalmente fiéis a Deus, e deixemos o mundo, nós precisamos de quê? De graça. E é isso que ele vai dizer. Olha, interessante, ele disse que Deus, nós não podemos ter amizade com o mundo e querer agradar o mundo, nós temos que agradar a Deus, né? Agradar a Deus e servir a Deus, porque ele tem ciúmes de nós e até, né, anseia por meio do seu Espírito. Mas olha o que o versículo 16 diz, antes ele dá maior graça. Que maravilha, né? Ele nos dá uma ordem, mas ele também mostra que Deus nos dá graça. Às vezes, como é que eu vou conseguir viver, né, fugindo de todas as tentações desse mundo, das tentações deste mundo? A palavra do Senhor é clara, ele diz, Deus dá maior graça, ele nos dá graça, ou seja, o favor merecido, uma capacitação. É aquilo que Paulo, quando ele orou pedindo a Deus para que fosse curado de Jesus, a minha graça te basta, ou seja, força, capacitação, graça, condições para nós vencermos as nossas lutas, dificuldades, inclusive a resistir às tentações. Agora, é algo muito importante, preste atenção. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, e aí ele vai citar Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 12, se não me engano, ou é 14, ou é 24. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, 3,34, tá? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Deus dá a sua graça sim, mas para quem ele dá a sua graça? Para quem é humilde. A sua graça é para aqueles que se humilham perante Ele, para aqueles que não são arrogantes, para aqueles que não são orgulhosos, para aqueles que reconhecem a necessidade de Deus. Quando muitas vezes somos orgulhosos, soberbos, acreditamos que não precisamos de ajuda, que nós conseguimos vencer as nossas próprias lutas por nosso próprio esforço, Deus não dá graça. Por quê? Porque muitas vezes Deus vê que a gente está agindo errado, com arrogância, com orgulho, e deixa que a gente caminha para a gente poder
quebrar a cara. Muitas vezes é nesse momento que a gente quebra a cara, que a gente então se humilha e ele dá graça para vencermos. Então, quer dizer, é necessário humildade. Humildade é a principal característica do cristão. A gente tem falado isso aqui, o Sermão do Monte ensina isso claramente. Jesus disse lá na primeira bem-aventurança, bem-aventurado os humildes de espírito. É necessário que o cristão seja humilde. Como eu falei no início também, como é que nós podemos ver um mundo sem guerra? Como nós podemos acabar com as guerras? Com humildade. Como é que acabam os conflitos? Com humildade. Não é fácil? Não, nós somos orgulhosos. Por isso que a gente precisa da graça de Deus, para nós nos humilharmos perante Deus e vencer. Não é quer dizer que a gente tem que ser fraco, mas é com humildade que a gente consegue superar essas dificuldades. E olha que aqui agora vem, na sequência do 7 a 10, várias ordens, né, vários imperativos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Portanto, quer dizer, nós temos que ser humildes, né? Então, para a gente conseguir graça de Deus, a gente precisa ser humilde. Então, ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Seja sujeito. Submeta a Deus. O termo aqui, sujeitar-vos, é tirado do uso militar. Esse sujeitar-vos aqui é, na verdade, você reconhecer a sua posição e não querer uma posição maior. Infelizmente, às vezes, nós achamos que merecemos uma posição melhor e queremos o nome melhor, queremos uma posição melhor, né? Como eu falei lá no início, muitas vezes as guerras é porque a pessoa quer uma posição melhor, quer a posição de gerente, quer uma posição de chefe, quer uma posição de líder, não quer ficar para trás. As pessoas, não, eu não quero ser cauda, eu quero ser cabeça. E às vezes a gente não assume, ou seja, nós não nos colocamos no nosso lugar. Mas aí, Tiago diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Você quer ser humilde, você quer realmente receber graça de Deus? Sujeite-se a Ele. Humilhe-se, coloque-se diante dele, reconheça que você é um pecador, que você é uma pessoa totalmente dependente de Deus e da graça dele. É isso que está nos ensinando. Nós precisamos ser completamente humildes e nos sujeitar à vontade de Deus. Olha, interessante o que diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. A Deus a gente sujeita, agora o diabo não. Ao diabo a gente resiste, ao diabo a gente encara, ao diabo a gente afronta, ao diabo a gente não aceita afronta não, a gente luta contra o diabo, porque Deus a gente sujeita, agora o diabo não, o diabo a gente, né? Vocês se lembram como foi que Jesus venceu o diabo? Confrontando, o diabo vinha com suas tentações, Jesus vinha e contra-atacava com a palavra de Deus, né? Você viu que nas tentações, lembra-se, foram 3 tentações e nas 3 tentações Jesus venceu sempre com a palavra de Deus, e ele sempre venceu o diabo, porque ele resistiu, nós também temos que resistir. E ao resistir ao diabo, o que acontece? Ele fugirá de vós. Ele fugirá. Quando nós resistimos ao diabo, ele foge, porque ele é um derrotado. Ele realmente não vai vencer. Ele tem que ser resistido. Outra ordem de Tiago, outro imperativo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Ou seja, aproxime-se, busque a Deus. Coloque-se diante de Deus, sujeitando-os, mas também em oração. Ajoelhe-se diante de Deus, ore, busque a Deus, chegue-se a Deus. Né? É Deus que buscou o homem? É. Mas aqui ele está falando para cristãos, chegai-vos a Ele. Ou seja, em outras palavras, é como se fosse, vai orar, vai buscar Deus, vai se humilhar na presença do Senhor. Você está sofrendo, passando por lutas, dificuldades, chegue-se a Deus. Se você chegar a Deus, o que vai acontecer? Olha o resultado. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Ou seja, busca a Deus e Ele vai te ouvir. Deus, Ele sempre ouve os seus servos. Ele sempre ouve. Davi fala assim, ao coração contrito não desprezarás, ó Deus, Salmo 51, coração contrito, ou seja, quando nós nos humilhamos perante Deus, buscamos, nos colocamos diante de Deus, Ele vai ouvir, Ele vai, sim, atender as nossas orações. Purificai as mãos, pecadores. Aqui ele está fazendo referência até um ritual que existia entre os judeus, que era o ritual da purificação, mas certamente ele não está falando apenas do ritual. O ritual representava o quê? Mãos limpas, né? Como Salmo 24. Quem estará no santo lugar? Aquele que tem mãos limpas, ou seja, aqui com certeza mãos limpas, é como aquela ideia que Paulo também, quando escreve lá a Timóteo, fala, quero que os homens levantem mãos santas, mãos limpas, mãos santas. São mãos que não são usadas para o pecado, são mãos que não são usadas para dar suborno, receber suborno, para dar propina, receber propina, para roubar, para matar, para tratar com violência. Não, são mãos que são limpas, santas, para Deus. Né? Essa é a ideia de purificar as mãos, de fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é santo. Purificai as mãos, pecadores.
E vós, de ânimo dobre. Lembra que eu falei ânimo dobre? Ânimo dobre é uma pessoa dividida. Aquela pessoa que fica titubeando entre dois caminhos. Não sabe se serve a Deus ou se serve ou não, né? Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobro, limpai o coração, não apenas a mão, mas o coração. Certamente, Tiago também está fazendo referência, né, ao Sermão do Monte, quando Jesus fala, né, humildes de espírito, os limpos de coração, bem-aventurados os limpos de coração, aquela pessoa que tem um coração limpo. Aliás, sempre há uma referência aqui de Tiago. Olha o que ele diz também no versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ué, será que Tiago quer que a gente viva uma vida triste, de sofrimento, que a gente seja masoquista? Não, a ideia de Tiago aqui não é essa. A ideia de Tiago aqui é exatamente a segunda bem-aventurança. Assim como, né, Jesus disse, bem-aventurados os humildes, e ele está falando de humildade, nós nos humilhamos perante Deus, aqui exatamente ele está falando, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Ou seja, lembre-se de que não é momento de alegria somente, de você viver uma vida apenas de alegria, de algazarra, de festa, não. É necessário afligir, lamentar, chorar. Ele está falando do contexto que de tentações, de guerras, de conflitos humanos, de pessoas que estão buscando o seu próprio interesse. E ele disse, ao invés disso, arrependa-se, afligir, lamentar e chorar. Você chora, como Jesus diz, bem-aventurados que choram. Choram de arrependimento por seus pecados, por terem dado lugar a essas tentações, o desejo de querer ter, o querer possuir, de querer realmente ser poderoso, ser cheio de coisas, né? Agradar a si mesmo e por isso se tornar inimigo de Deus, por ser amigo do mundo, por querer. Então, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ou seja, chore, se humilhe perante Deus, muitas vezes até mesmo se for necessário chorar, e entristecer como arrependimento. O arrependimento, a tristeza para o arrependimento é muito importante. Paulo fala sobre isso lá na Carta aos Coríntios, né? Que é aquela tristeza que é para o arrependimento, que produz arrependimento, é algo maravilhoso, é algo realmente que veio de Deus. E por último, né, que não poderia ser a conclusão, humilhai-vos na presença do Senhor. Por quê? Olha a conclusão. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Você quer ser grande? Não busque ser grande. Você quer ter reconhecimento? Não busque o reconhecimento. Você quer até ser próximo? Não busque a prosperidade. Ao contrário, humilhai-vos na presença do Senhor. Olha, ele conclui tudo de forma muito simples. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Jesus disse que os humildes serão exaltados. Os que se exaltam serão humilhados. O apóstolo Paulo, lembra quando eu citei já Filipenses, capítulo 2, mais uma semelhança de Tiago e Paulo, ele diz, não busques propriamente aquilo que é seu, mas também o que é dos outros. Sejais humildes, né? Tenhais o mesmo pensamento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele fala da toda a humilhação de Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação. O maior exemplo para nós é Jesus. Lá no capítulo 2 de Filipenses, do 5 ao 8, ele vai falar da humildade de Jesus. Mesmo sendo Deus, ele a si mesmo se humilhou, assumiu a forma de servo. Ele fez-se como de nós. E ele foi obediente até a morte e morte cruz. Pelo quê? Aí no versículo 9 começa. Pelo que Deus o exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que o seu nome todo joelho se dobrará. Então Jesus é o maior exemplo para nós. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Assim como Jesus, ele foi humilde. O Criador deste universo foi humilde e foi exaltado, recebendo o maior de todos os nomes. Nós também. Quando nós queremos nos engrandecer, quando nós queremos ser grandes, a gente acaba sendo apequenado. Mas quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós somos humildes no tempo certo, Deus vai nos exaltar. E é isso que Paulo, aliás, que Tiago, né, vai concluir. Vocês estão aí guerreando, fazendo guerras, querendo possuir, desejando, cobiçando. Tudo isso aí não vai resolver nada. Ao contrário, sejam humildes, humilhem-se na presença do Senhor, sejam humildes. E Ele, então, vai exaltar. Sabe? O segredo para chegar lá em cima é você
ir para baixo. O segredo para ser grande é você estar de joelho. Não é passar por cima das pessoas, é ser humilde. Quando nós somos humildes, nós vencemos mesmo. Quando nós somos humildes, Deus no tempo certo. Às vezes tem pessoas que passam por muitas humilhações. Pessoas que passam por momentos difíceis na vida. Quantas histórias vocês conhecem de pessoas assim que foram humilhadas, que passaram por tantos e tantos sofrimentos, mas por causa da sua humildade, ele chegou a ter um número. Jesus, obviamente, é o maior exemplo que nós acabamos de falar. Ele foi, sendo Deus, se humilhou como de nós. Mas nós temos outros exemplos na Bíblia. José, ele era o filho preferido de Jacó, mas ele foi vendido como escravo. Então ele foi escravo, depois de escravo, ele passou a ser um prisioneiro. E lá na prisão, ele foi esquecido por todo mundo. Até que Deus o tirou de lá e o colocou no palácio e ele se tornou o governador do Egito. Claro que tudo isso aconteceu não para a exaltação de José, mas para a glória de Deus, porque no plano eterno de Deus, Deus iria proteger a nação de Israel que estava ali. Era a nação de Israel em Jacó e toda a sua família. Mas tudo isso aí também nos mostra isso, que quando os homens se humilham, ou Deus os exalta. E José foi humilde e foi exaltado. Davi, ele era também um jovem muito humilde. Ele foi muito humilhado por Saul, foi perseguido por Saul, mas em nenhum momento ele se levantou contra Saul, até que depois ele veio se tornar o grande rei Davi, né? O rei Davi. Pois é, quando as pessoas realmente reconhecem a grandeza de Deus, se colocam diante de Deus, quando nós reconhecemos, lembra de Isaías? Quando Isaías foi chamado, ele disse, ai de mim, que estou perecendo, porque sou homem de puros lábios. Ele reconhecia a sua fraqueza, a sua debilidade. Moisés, quando foi chamado, ele disse, não, Senhor, eu sou homem de lábios duros, eu não consigo falar. Pessoa humilde. Jeremias também, ele disse, eu sou apenas uma criança. Então veja que os homens são chamados por Deus, quando eles são humildes, eles são colocados lá em cima. E é exatamente isso que acontece. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, no tempo certo, Ele vai nos exaltar. Amém? Que Deus abençoe e que essa seja a mensagem mais importante nessa noite. Que sejamos humildes na presença de Deus. Sejamos humildes. Não venhamos querer brigar, discutir, querer ficar sempre lutando pelos nossos direitos, exigir. Não, vamos nos humilhar perante Deus. Às vezes é muito melhor nos colocar na presença de Deus e nos humilhar. A gente consegue vencer quando, por exemplo, as coisas estão difíceis para nós. Vamos orar. Pai de amor, Pai Santo, nós queremos te agradecer nessa noite pela palavra do Senhor que nos ensinou essa mensagem tão maravilhosa, esse estudo que trouxe-nos aqui, que escreveu para nós, para todos os servos do Senhor, os cristãos, Tiago. O Espírito Santo, o Senhor inspirou ele para escrever palavras tão profundas e tão importantes para as nossas vidas. Que nós possamos colocar em prática, Deus, nós possamos aprender a desejar não apenas aquilo que está no nosso coração, mas aquilo que realmente é a Tua vontade. Que nós possamos aprender também a nos submeter à Tua vontade, a nos humilhar na Tua presença, a reconhecer, ó Deus, a nossa dependência total do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a viver para Ti, de forma que agrademos ao Senhor sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, tenha uma ótima noite.